Queria chamar aqui Dani para falar com a gente. O tema da palestra dela é por que precisamos inovar junto com startups e como fazer. Vamos lá, Dani. Olá, pessoal. Boa noite já, né? 6 horas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito prazer. Eu sou Dani Leonel, eu sou líder de marketing e relacionamentos América Latina da Liga Ventures. Eu queria saber se alguém aqui conhece a Liga Ventures, já escutou falar da Liga? Não? Ninguém? Bem, gente, Liga é hoje um dos principais players de inovação aberta do Brasil. A gente conecta, né, grandes empresas com startups para que juntas as startups possam gerar negócios com essas grandes empresas. Então, para as grandes empresas, a gente ajuda, né, a trabalhar a cultura da inovação, a trazer inovação para dentro dessas grandes empresas, ajuda a encontrar soluções para os desafios que elas têm no mercado, então encontrar a tecnologia, a solução perfeita para apresentar para essa grande empresa. A gente ajuda essas grandes empresas a se posicionarem como inovadoras no mercado. E quando eu falo de grandes empresas, eu vou mostrar para vocês, eu estou falando de empresas gigantes, com faturamento acima de R$1 bilhão hoje no mercado, com um time maior do que 500 mil funcionários, tá? Esse é o nosso ICP. E são empresas como Mercedes-Benz, a própria Embraer, Coca-Cola, Cerveja Heineken, Ambev, Bauducco, ou seja, empresas dos mais diversos setores e segmentos. E para as startups, né, a gente ajuda com o ganho de visibilidade dessas startups no mercado, a gente ajuda acelerando os negócios das startups, a gente ajuda essas startups a se conectarem com mentores especialistas do mercado que entendem das áreas que elas têm um certo desafio naquele momento que chega perto da Liga Ventures. E, por fim, né, a gente ajuda essas startups a se conectarem com essas grandes empresas para se tornarem clientes dessas grandes empresas. Então, nós somos praticamente uma aceleradora de empresas num formato, num modelo diferente. A Liga é, né, a primeira aceleradora corporativa do mercado brasileiro. Ou seja, a gente apresenta soluções, startups, para que essas grandes empresas contratem a solução dessas startups no mercado, se tornem clientes, né, fornecedoras ali dessas grandes empresas. Bem, gente, o que eu vim falar para vocês aqui hoje, né? A gente escuta em todo mundo falar que hoje em todo mundo se faz inovação aberta. Mas como fazer inovação aberta, né, da melhor forma? Como se engajar com startups para fazer essa inovação aberta e como fazer da melhor forma. Quando a gente fala, né, de fazer inovação aberta, se conectar com startups, a gente está falando de um ambiente de experimentação, um ambiente desconhecido, onde você precisa testar uma nova tecnologia, uma nova solução, que é muito diferente de quando você contrata um fornecedor. Quando você contrata, né, um fornecedor, esse fornecedor ele já tem aquela tecnologia que você precisa, você já conhece quais são os riscos dessa contratação. Falando de inovação aberta, não. Você vai experimentar, você vai testar e sim, existe muitas chances e na maioria das vezes não dá certo essa conexão. O que não quer dizer que a grande empresa ela está perdendo com isso. Não. A grande empresa ela ganha ali conhecimento, ela ganha aprendizados dos seus processos e serviços e, claro, ganha horas de voos também para fazer inovação em outras áreas, em outros processos. Bem, aqui eu trago, né, um dos primeiros problemas que a gente encontra no mercado quando a gente fala de fazer inovação e grandes empresas fazerem inovação. Então, eu tenho aqui, né, um estudo da Innosight, que é hoje uma das maiores consultoras de inovação americana, em que eles falam, né, que as grandes empresas estão morrendo cada vez mais rápidos. Então, como vocês olham aqui no gráfico, né, cada vez o tempo de vida de uma grande empresa está diminuindo. E eu quero trazer para vocês, né, por que essas grandes empresas estão morrendo. Então, eu trago aqui 3 principais elementos que justificam, né, essa morte cada vez mais rápida dessas grandes empresas. Gente, ressaltar, aqui a gente pode fazer um bate-papo. Então, se tem alguma dúvida, algum questionamento no meio da minha fala, podem levantar a mão, podem perguntar,
que eu adoro interagir e a gente fazendo um formato de bate-papo, tá? Não precisa deixar para o final as perguntas. Bem, então, como eu falei, são 3 principais elementos aqui, né, que levam essas grandes empresas a morrerem. O primeiro principal elemento, ele tem muito a ver, né, com o olhar externo da empresa, que é a mudança cada vez mais rápida, dos clientes e do mercado. Então, as grandes empresas, elas acompanham, né, elas precisam ser cada vez mais data-driven, elas precisam acompanhar essas mudanças no mercado e muitas vezes elas acompanham, mas não conseguem acompanhar na velocidade que é necessário. Então, o que acontece aqui é que elas não conseguem seguir, né, as oportunidades e demandas dos clientes que elas vendem seus produtos ou serviços. Então, elas não acompanham essa mudança muito repentina do mercado e, com isso, muitas vezes acabam morrendo. Um segundo ponto, né, um segundo elemento que eu trago aqui já tem muito a ver com a parte mais interna da empresa, né, que são os surgimentos de novas tecnologias. Os estudos apontam que, cada vez mais, desde o lançamento, né, o desenvolvimento de uma tecnologia, até a maturidade dessa tecnologia no mercado, os ciclos estão cada vez menores. Então, as grandes empresas, elas não conseguem trazer essas novas tecnologias em tempo hábil para dentro dos seus negócios, para dentro da empresa. Então, eu trago um exemplo aqui, nesse momento, se fala muito de metaverso. Então, o quanto as empresas estão acompanhando isso, o quanto elas estão conseguindo acompanhar essa nova tendência do que muito se fala. Um outro exemplo é que, há 10 anos atrás, se falava muito em redes sociais, em mobile marketing, e a gente não pensava, né, que hoje estaríamos tão dependentes dos nossos smartphones, das redes sociais, para acompanhar esse mercado, né? Então, aqui está um outro exemplo. E, por fim, né, o terceiro elemento são as empresas novas entrantes no mercado, ou seja, são empresas que já nascem inovadoras. Essas empresas, né, e aí podemos falar dos unicórnios, podemos falar de algumas startups, são empresas que já nascem comendo parte, uma certa fatia do mercado dessas grandes empresas. E muitas vezes, aqui é interessante, que essas empresas, elas não vêm competindo com o mesmo produto ou com o mesmo serviço. Elas vêm com um novo modelo de negócio, né, e começam a competir em outras áreas e acabam matando muitas dessas empresas. Então, aqui, quando pergunta, né, Dani, mas o que fazer para que a minha empresa não morra? O que fazer para que a minha empresa não passe por isso aqui e tenha uma tendência de mortalidade? O que a gente chama na Liga é tomar a tal vacina da inovação. Então, é tomar a vacina da inovação para evitar a mortalidade dessas empresas. Bem, gente, aqui, né, às vezes a gente escuta falar de grandes empresas morrendo só em cursos de MBA, escuta alguns casos aí de Kodak, Blockbuster, mas isso tem se tornado cada vez mais real e eu trago aqui um caso, né, que tem muita conexão com a Liga. Por que eu falo conexão com a Liga? Hoje, na Liga, a gente tem 3 fundadores, né, que é o Dani, o Gui e o Rogério. E os 3 fundadores, eles trabalhavam na Abril e eles se conheceram por meio de um projeto que a Abril começou a fazer de inovação com a Plug & Play. Então, a Liga surgiu por meio desse projeto, porque a Abril não quis dar continuidade no projeto de inovação e eles resolveram sair da Abril para montar a Liga, trabalhando muito na pegada do que era a proposta ali da Plug & Play com a Abril. Mas por que eu trago essa reportagem e eu quero falar da Abril? A Abril, em 2011, ela teve o seu recorde de faturamento. Ela faturava bilhões nesse ano. E, 10 anos depois, a Abril passou por uma transformação digital tão grande, né? O mercado passou por uma transformação digital tão grande que a Abril não conseguiu acompanhar essa transformação digital. E 10 anos depois, a Abril vendeu a gráfica dela, né, que era o core da Abril, ou seja, tiraram o principal órgão da Abril. E hoje, a Abril já não é uma marca mais tão reconhecida no mercado e está pagando um ativo gigantesco hoje. Bem, o que passou com a Abril? Ela não conseguiu acompanhar as necessidades dos clientes, ela não conseguiu fazer uma proposta de valor atrativa frente à transformação digital. E olha o que a Abril propôs, né, no mercado para tentar se reerguer.
disponibilizar as revistas delas para serem lidas por meio de tablet. E aí eu faço uma pergunta aqui. Quem tem tablet, ou melhor, quem já comprou um tablet com o objetivo de ler revistas? Alguém? Eu acredito que não, né? Ninguém compra um tablet com o objetivo de ler uma revista digital. E essa foi a proposta da Abril. E hoje a gente vive, né, num mundo em que nunca se falou tanto de produção de conteúdo, curadoria de conteúdo de relevância. Então, o que a gente percebe aqui? A proposta que ela trouxe para o mercado, né, o que ela veio propor, foi equivocado, porque ela poderia, sim, disponibilizar o conteúdo de forma digital por tablets, mas trazer a proposta de que ela era especialista na produção, na curadoria e divulgação de conteúdos dos mais diversos setores. Então, aqui fica uma reflexão, né, para quem trabalha com startup e grandes empresas, qual é a minha proposta de valor e o que eu realmente consigo entregar para o mercado nesse momento. Bem, uma outra reportagem que eu trago aqui, uma reportagem que quando eu li me chamou muita atenção, em que a Heineken fala que ela vai apresentar, né, que ela apresenta a primeira cerveja no metaverso. Bem, gente, isso aqui chama muita atenção. Por quê? Primeiro que parabéns para o time de marketing, para a agência de publicidade da Heineken, porque isso aqui é meramente publicidade. Não existe cerveja hoje no metaverso. Então, o que a Heineken quis aqui? Ela quis dizer que se fala muito em metaverso, como eu citei agora há pouco, e eu já estou me preparando para esse cenário, estou me preparando para esse mercado. Então, muitas vezes, não é você fazer, mas é você começar a se preparar para o que está por vir. Então, aqui a mensagem da Heineken que a gente entende é, bem, eu não faço, ainda não existe cerveja no metaverso, mas eu estou me preparando para esse mercado. Então, eu quero ser a primeira empresa a chegar nesse mercado. Como que eu vou chegar? Ou vai chegar alguém na minha frente? Como que eu vou me preparar, desenvolver skills, desenvolver comportamentos para chegar na frente disso? Então, aqui é muito nesse ponto, essa reportagem, né, de quem vai fazer primeiro, quem vai alcançar esse mercado primeiramente. Bem, aqui eu trago, né, uma frase do Paulo Zygmunt, que é muito interessante e que vai muito além essa frase do próprio contexto de negócio, do próprio contexto empresarial. Aqui tem muito a ver, né, com a sociedade em si, onde o Paulo fala, né, que cada vez mais a gente está recebendo informação, cada vez mais as coisas estão aceleradas e a gente não consegue acompanhar essa mudança no mercado hoje. Quem aqui cada vez mais se sente para trás, desatualizado, que não consegue acompanhar o digital? Eu me sinto assim todo o tempo. Sempre tenho a sensação de que alguém está na minha frente, alguém sabe mais, e assim se passa, né? Tanto nas nossas vidas como também no negócio. Então, volto a reforçar aqui, a gente se prepara, como que a gente adquire competências e skills para acompanhar essa velocidade, né? Essa mudança muito rápida que está passando no mercado. Bem, o primeiro ali, desafio que eu apontei que as grandes empresas hoje têm, né, o primeiro problema que eu trouxe para vocês foi a mortalidade cada vez mais rápida das grandes empresas. E aí eu trago aqui um segundo problema para apresentar para vocês, né? 84% dos líderes de grandes empresas disseram que a questão da inovação está como top 5 prioridades nessas empresas. Só que somente 6% desses líderes disseram que fazem inovação e que estão satisfeitas com as suas performances de inovação. Então, aqui a gente vê um passo muito grande, né, um gap muito grande entre o falar e o fazer. E aqui isso se deve muito pela própria angústia que esses líderes de inovação vivenciam dentro dessas grandes empresas, com toda essa velocidade do mercado, de acompanhar essas novas tecnologias. Então, aqui, por exemplo, trago alguns exemplos aqui, né, metaverso se fala muito hoje em ESG, né, o quanto as empresas estão evoluindo e conseguindo acompanhar isso no mercado. E, por exemplo, 3 anos atrás, 3 anos e meio,
começamos a falar, não se falava, na verdade, de protocolos de Covid, de delivery da forma que a gente fala, e agora, né, é algo que se fala muito, acalmou um pouco, ainda bem, mas foi algo que as empresas e todo o mercado necessitou adaptar muito rapidamente, se transformar muito rapidamente. Bem, gente, falando de inovação aberta, né, e aí aqui é interessante, porque a gente vai trazer um pouco do contexto das startups também. E o que é interessante? O interessante é que, hoje, as empresas, as startups que estão fazendo diferença no mercado, não são de empreendedores que surgiram de empresas tradicionais ou de empresas que são as empresas referentes e que têm a maior parcela de mercado em determinada área. Então, todos aqui conhecem, por exemplo, o Airbnb. Os empreendedores do Airbnb não são empreendedores que eram donos de grandes redes hoteleiras ou de grandes imobiliárias. Foram pessoas que se sentiram incomodadas e encontraram uma solução e mudaram a forma que a gente hoje consome esse tipo de serviço. Um outro exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, é a Tesla. Quando a gente vai buscar, né, o currículo, a gente vai entender o know-how do Elon Musk, a gente vai ver que ele é especialista no setor financeiro. Ou seja, se ele começa a falar o currículo dele, você fala, esse cara não entende nada do setor automobilístico. Mas ele se sentiu incomodado e ele desenvolveu, né, por meio da Tesla, o veículo hoje, o veículo mais econômico, mais autônomo, o veículo mais inteligente que tem no mercado. E o que as outras empresas, as outras concessionárias, empresas automobilísticas têm feito? Estão correndo atrás e desenvolvendo também veículos elétricos, veículos na mesma pegada que foi desenvolvida pela Tesla, né? Então, isso é muito importante. Você tem que sair na frente, mas se você não sai, você tem que correr e acompanhar muito rapidamente essas mudanças de mercado. Senão, você vai ficar para trás e vai morrer. E aqui são alguns outros exemplos, né? Então, na área de supermercados e shopping center, foram criados Mercado Livre e Rappi. Na área de bancos, aí, financeiro, Stripe e TransferWise. Bem, um terceiro problema que a gente tem quando se fala de inovação aberta. Um terceiro problema é que, para se ter um sucesso comercial, são necessárias 3.000 ideias. Ou seja, o que as grandes empresas começaram a viver? Uma pressão muito grande com o próprio time interno. Porque quem desenvolvia essas ideias eram os times internos, as pessoas que faziam parte da organização. E com isso, os empregados se sentiam numa grande pressão e as grandes empresas tiveram que se abrir para uma nova perspectiva. Ou seja, buscar soluções, buscar empresas, players de inovação que vão ajudar a encontrar esses sucessos comerciais, essas melhores tecnologias para conectar com os desafios que essas grandes empresas têm. Aqui é um outro estudo, né, bastante interessante que a gente tem da Boston Consulting Group, da BCG, onde eles mostram, né, que somente 20% das grandes empresas estão prontas para escalar inovação. Ou seja, as outras 80% das outras empresas não estão prontas para escalar inovação. Ou seja, estão nos seus passos iniciais, enquanto outras 20% já estão redesenhando seus processos de inovação e já estão inovando cada vez mais rápido. Aqui eu trago para vocês o conhecido funil de inovação, né? Onde as corporações têm modificado, né, a forma como elas enxergam hoje a inovação nesse funil. Bem, as grandes empresas, até pouco tempo, né, e ainda existem algumas assim, principalmente falando de empresas familiares e de regiões que ainda estão em fase de desenvolvimento e que o ecossistema de inovação estão em fase de maduração, essas grandes empresas, elas desenvolviam as inovações dentro de casa, tinham suas ideias dentro de casa e tinham muito medo de divulgar isso para o mercado. Por quê? Com medo de serem copiadas ou porque esse projeto ainda estava de forma muito embrionária. Só que hoje esse panorama tem mudado um pouco. Hoje essas grandes empresas, elas têm utilizado, né, elas precisam buscar, né, fora do seu time, por meio de outros players,
soluções que vão ajudar com que elas sejam mais rápidas e ganhem celeridade no mercado. E elas fazem isso hoje por meio de incubadoras, aceleradoras, o próprio Sebrae ajuda muito nesse papel, clientes, fornecedores, todas essas pessoas trazem ideias, né, para ajudar com a inovação e principalmente as startups. E qual que é o papel, né, das startups nesse funil hoje? Esse funil que antes era fechado para essas grandes empresas, ele se tornou poroso. Ou seja, ele permite que você conheça, teste tecnologias em todas as etapas do funil. Então, você testa, você erra, você testa novamente, acertou, traz para dentro do funil e, com isso, encontra as melhores tecnologias. Então, se fala de pesquisa, de fazer inovação com universidade há muito tempo, com pesquisadores, o próprio time de P&D de uma empresa, mas com startups, né, hoje permite que as grandes empresas ganhem essa aceleração, ganhem essa velocidade no mercado, inovem mais rápido e evitem a mortalidade dos seus negócios. Bem, gente, como a gente fala, vocês devem ter percebido pelo sotaque, eu não sou daqui, eu sou mineira. E como a gente fala, né, em Minas Gerais, vamos mudar um pouquinho aqui o tom da nossa prosa, da nossa conversa. Eu queria perguntar para vocês, né, o que essas startups aqui, o que essas empresas, elas possuem em comum na visão de vocês? Gente, fiquem à vontade para falar, não tem certo nem errado. Quem quer falar alguma coisa que tem em comum? Todas elas usam tecnologia como uma solução. Qual o seu nome? Ana, obrigada. Muito bom. Elas têm tecnologias na solução. Quem mais? Obrigada. De certo modo, todas elas foram inovadoras. Sim. Qual o seu nome? Laura. Laura, obrigada pela contribuição. Alguém mais? De certo modo, ela parece ser um pouco jovial. Ela atinge um bom público jovem que tem essa pegada inovadora também. Perfeito. Obrigada. Seu nome? Luísa, muito obrigada. Lindo o seu nome. Quem mais? Alguém mais contribui? O que essas empresas têm? Obrigada. Elas fazem atualização constante. Desculpa não te ouvir. Elas fazem atualizações constantes. Perfeito. Atualizam as plataformas, os serviços e produtos constantemente. Seu nome? Luísa? Júlia? Júlia, obrigada também. Muito bom. Gente, alguém mais quer trazer algum ponto? Bem, gente, agora aqui, né, eu saio um pouquinho do contexto de negócio, empresas, para falar de pessoas. O que essas startups, além do que vocês falaram, né, têm em comum, são os seus fundadores. Todos os fundadores dessas empresas, né, eu estou chamando de startup, mas são empresas, dessas empresas, eles são ex-alunos de algumas das maiores universidades do mundo. Ou seja, Steve Jobs, todo mundo já conhece a história, eu acredito, mas vários desses fundadores dessas empresas são ex-MIT, ex-Harvard, ex-Stanford. Bem, o que eu quero dizer com isso? Claro, provavelmente eles largaram ali a faculdade quando eram muito jovens, mas o que eu quero trazer com isso? Essas pessoas, né, elas tinham, dentro dessas universidades, a chance de ter uma carreira dentro de uma empresa de forma brilhante. Eu acho que quem tem filho, quem tem netos, né, sonha com que eles estudem em uma universidade como essa, que vão ter uma carreira, um futuro brilhante, uma carreira garantida. Só que esses empreendedores, eles se sentiram incomodados com a forma de como eles consumiam determinados produtos e serviços. E com isso, eles desenvolveram essas empresas, desenvolveram novas tecnologias. Então, aqui é muito interessante, né, essa questão de que hoje, por exemplo, a gente vai pegar uma fila, a gente vai pagar alguma coisa e tem que enfrentar uma fila, ou vai fazer alguma... A gente se sente incomodado. Mas o que a gente faz, né, para desenvolver um novo negócio, um novo serviço? E essas pessoas fizeram isso. E eles se tornaram brilhantes exatamente por esse fato, né, por se tornarem pessoas incomodadas e, com isso, trazerem novas tecnologias e tecnologias que mudaram as nossas vidas, que mudaram a forma como a gente consome hoje determinados produtos e determinados serviços. Falando um pouco disso, né, por exemplo, a gente tem a Uber.
Quando a Uber surgiu, há alguns anos atrás, o primeiro questionamento é, isso vai dar certo? O governo vai liberar a Uber? Né? Vai funcionar? Vai ser legal? Vai acabar com os táxis? Para vocês terem ideia, eu moro na Colômbia, eu moro em Bogotá, lá o Uber é ilegal. Eu fui parada por uma polícia uma vez, porque estava de Uber e eu não sabia. Então, lá é ilegal e aqui já é legalizado. E a Uber mudou a forma como a gente consome o serviço de táxi, né, o serviço de deslocamento por meio de um aplicativo. E hoje, né, falando de números, para vocês terem ideia, em São Paulo, por exemplo, hoje mais da metade das pessoas que saem de carro na cidade de São Paulo para se deslocar a trabalho são pessoas que não estão em seus veículos particulares. Estão usando aplicativos, estão usando ferramentas, né, como o Uber para poder ir trabalhar. Ou seja, inclusive, muitas pessoas, né, falando de São Paulo, eu morei lá, vende seus veículos, seus carros, porque é mais confortável, mais viável fazer o deslocamento de Uber e menos estressante. Então, isso mostra, né, como a gente muda a nossa forma de consumir determinados produtos e serviços. Bem, gente, a gente escuta falar, né, dos unicórnios, das startups que são unicórnios, que são aquelas que, vocês sabem, têm um faturamento aí maior de $1 bilhão no mercado. E aí essas empresas, né, que estão fazendo essa mudança, que estão fazendo a diferença no mercado, são realmente só unicórnios? São somente essas empresas que vão transformar, que vão pegar essa fatia do mercado? Quando a gente tenta entender, né, a evolução dos unicórnios, aqui nesse gráfico, né, até 2014, a gente tinha poucos unicórnios e a gente conseguia acompanhar e saber quem eram os unicórnios no mundo. Então, por exemplo, todo mundo conhecia Dropbox, Spotify, Airbnb, Pinterest. E a partir de 2014, começou a crescer muito o número de unicórnios e a gente já não consegue conhecer todos e utilizar todas essas tecnologias. O que passou aqui, né? Estamos falando aí de no meio da década passada, que começou a crescer esse número de unicórnios. Aqui a gente começou a ter algumas facilidades para empreender, mais recursos disponíveis, mais tecnologias disponíveis para desenvolver startups. Então, antes, você tinha que ter a sua própria tecnologia para criar uma startup. Hoje, não. Hoje, você pode colaborar, pode trabalhar junto com alguém, pode contratar uma tecnologia, né? Então, se fala muito hoje de no-code, esses tipos de tecnologias que se pode utilizar. Então, esse número cresceu cada vez mais, principalmente por essa facilidade de empreender. Quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem hoje alguns unicórnios, né? E o interessante é que os unicórnios, a gente tem alguns que são bastante tecnológicos. Então, por exemplo, como a Único, que é um reconhecimento facial desses aplicativos bancários. Mas a gente tem unicórnios que surgiram de empresas muito tradicionais, como, por exemplo, Madeira. Já se falava da compra de imóveis, né, há muitos anos, mas eles surgiram como um e-commerce para mudar a forma como a gente passa a comprar esses determinados produtos. Por exemplo, se falava sempre também de frete, né, e surge a frete.com para mudar essa maneira como a gente faz frete hoje. Bem, gente, estamos falando dos unicórnios. Hoje, falando das startups como um todo, falando dos unicórnios. Hoje, essas startups, elas surgem para realmente tomar toda a fatia do mercado, ou como unicórnio para poder, né, acabar com uma outra empresa, matar uma outra empresa e substituir essa grande empresa? Hoje, a Liga Ventures, a gente tem o maior banco de dados de startups da América Latina. A gente tem, né, analisadas mais de 32 mil startups, onde a gente tem um time de dados, de cientistas de dados, que todo o tempo monitora essas startups e a gente tem ferramentas para oxigenar esse banco de dados. E o que eu quero dizer para vocês é que, não, a maior parte das startups não são unicórnios e elas não surgem para matar determinado segmento, para acabar com determinado produto ou serviço. Elas surgem para ajudar e a colaborar com a inovação e ajudar grandes empresas ou até mesmo outras startups a inovarem.
Então, hoje, isso se dá, né, por meio de vários programas de inovação aberta, a gente está falando de hackathons, por meio de hubs de inovação, corporate ventures. Então, essas startups se conectam, né, com essas grandes empresas por meio de várias formas. E, com isso, né, possibilita que essas grandes empresas, elas inovam de forma mais rápida e mais barata. Por quê? Porque aqui, falando de inovar de forma mais rápida e mais barata, a startup ela permite que a grande empresa ela teste a tecnologia, né? A startup teste a tecnologia e meça ali os resultados, os indicadores que pode dar por meio dessa conexão. Né? E quando a gente fala permite inovar mais rápido e mais barato, aqui as grandes empresas precisam levar em consideração o que é uma startup e o formato da startup. Ou seja, desburocratizar alguns processos. E por quê? Porque a gente não tem como pedir comprovante de vendas da startup de 4, 5 anos, faturamento, né? Porque ela tem uma idade ali, ela é nova, então ela não tem essas informações. Então, a inovação aberta, que é essa conexão, né, ela permite essa inovação mais rápida, testar e errar. Né? Então, se você testa numa pequena área, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, da nossa cliente, que é a Mercedes-Benz, quando a gente vai testar alguma nova tecnologia na Mercedes-Benz, a gente testa, por exemplo, na planta da Mercedes-Benz, que está em São Bernardo do Campo. Se deu certo em São Bernardo do Campo, se a gente alcança resultados, o que a gente faz? A gente vai testar para Juiz de Fora, que é outra planta, vai testar em outras cidades e talvez levar até para outros países onde a Mercedes-Benz está também. Então, permite esse erro, permite alcançar resultados de forma mais rápida. Permite também testar novos modelos e mercados. E aqui permite fazer esses testes sem comprometer a marca da grande empresa. E por que eu falo isso? Porque se erra, né, a marca ali não está comprometida, os testes são internos. Possibilita também fomentar a cultura intraempreendedora. Então, a inovação aberta, essa conexão, né, com as startups, permitir que os próprios funcionários desenvolvam ideias e tragam ideias para melhorar suas soluções. Isso faz com que o funcionário se sinta parte da empresa, se sinta dono. Então, isso engaja e, muitas vezes, né, também, além de reter, atrai novos talentos, essa cultura da inovação. Então, hoje, os melhores talentos, as melhores pessoas, né, elas são muito inquietas e elas querem estar nessas empresas que trabalham em inovação. E, claro, né, essa conexão entre grandes empresas e startups é também para evitar o momento Kodak, que todo mundo aqui já escutou falar, em que a Kodak viu a transformação passando frente a ela das câmeras e não fez nada para isso, e a empresa acabou fechando as portas. Bem, gente, como fazer, né, essa conexão entre a grande empresa e a startup? Como fazer direito, como fazer bem feito? Gente, algum ponto até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perfeito. Gente, alguém aqui conhece essa startup? Já viu essa startup? Não? Bem, gente, essa startup ela chama Sphero. É uma evolução, digamos, de um carrinho de controle remoto 2.0. Trocou o controle remoto por um smartphone para controlar e o carrinho, né, por uma bolinha bem tecnológica, geek, então uma bolinha que chama bastante atenção. E essa startup ela chama Sphero, é uma startup dos Estados Unidos. E essa startup ela surgiu em 2011. Nos anos de 2014, né, ela surgiu em 2011, em 2014, a Sphero já estava faturando alguns milhões de reais e caminhando para se tornar uma unicórnio. Só que em 2014, a Sphero teve uma grande mudança, né, ela teve uma grande oportunidade, e onde esse ano, né, nesse mesmo ano, a Disney estava lançando seus primeiros programas de inovação aberta, iniciativas de inovação aberta, para buscar as melhores tecnologias e soluções para ajudar frente a alguns desafios que a Disney tinha naquele momento. E o vice-presidente da Disney ficou sabendo desses desafios e conheceu a Sphero. E ele chegou para a Sphero e falou o seguinte: eu quero desenvolver um brinquedinho, a gente precisa desenvolver um brinquedo aqui na Disney, que é para trilogia, desculpa, não estou sabendo falar a palavra, trilogia do Star Wars. Ele falou, eu tenho um desafio, vocês topam desenvolver o BB-8?
para qualquer empreendedor, a gente tem empreendedor, a gente tem startup aqui? Tem? Para qualquer empreendedor, se você dá um desafio, vai falar, eu faço, eu vou fazer, eu vou desenvolver essa tecnologia. E o que passou? Então, em 2014, os empreendedores, né, o projeto que a Disney tinha era fazer o lançamento do BB-8, 3 meses depois do lançamento do Star Wars. E o que aconteceu? A Disney teria que desenvolver toda essa tecnologia. Por meio da startup, os empreendedores desenvolveram o BB-8 3 meses antes do lançamento do filme, da nova trilogia. E, com isso, o BB-8 se tornou, naquele momento, o brinquedo mais vendido da Disney, o brinquedo que mais faturou, e a Disney ganhou, né, o que a gente chama de go-to-market, um tempo de mercado de 6 meses. E, claro, né, como qualquer negócio que dá certo, a Disney foi desenvolvendo os outros tipos de BB-8. O BB-8 do mal, então os outros bonecos, e que virou um dos brinquedos mais rentáveis que as crianças ficaram loucas ali. Bem, gente, quando a gente fala, né, o buraco é bem mais embaixo. Para você encontrar uma BB-8 não é fácil, né, para você encontrar uma Sphero, na verdade, não é fácil. E eu faço uma analogia aqui, né? Tipo, a Liga hoje, né? Como eu falei, tem o maior banco de dados da startup. E aqui, né? Encontrar a Sphero é como, né? Eu falo um clube de futebol hoje com jogadores. Você testa na base, na fase inicial. Alguns vão subindo, vão para o profissional. Alguns se destacam mais. E aí você encontra um Neymar fazendo parte aí do time, como é o caso da Sphero. E nem tudo, né, é maravilhas, nem sempre vai dar certo. E uma das formas que a gente tem, né, de encontrar essas startups é por meio dos mapeamentos que a gente faz, do know-how que a Liga adquiriu em conhecer startups no mercado. Então, a gente tem empreendedor aqui, todos os empreendedores que estão, depois acessem Startup Scanner e verificam se a startup de vocês estão aqui. Porque aqui é uma forma de dar visibilidade para a startup, onde executivos de grandes empresas e investidores todo o tempo estão monitorando a ferramenta e isso pode gerar oportunidade para vocês. Tá? Bem, gente, então aqui a gente tem, né, mapeamentos desde o setor de health techs, setor de foods, retail techs, dos mais diversos setores, onde a gente consegue acompanhar a evolução e trazer as melhores startups para as grandes empresas para o mercado. Inovar, né, é sempre um desafio muito grande. E aí eu quero trazer aqui para vocês o momento receita de bolo. Não sei se alguém conhece, se alguém já viu a Palmeirinha. Era uma cozinheira muito famosa e fazia, né, bolos ali bastante gostosos, tradicionais. Mas eu nunca vi ninguém falando, eu quero ser como a Palmeirinha, eu quero ser como esses caras aqui. Né? Eu quero fazer o prato, o diferencial. E aqui, né, a gente diz, todos têm os mesmos ingredientes disponíveis, mas o que você faz com esses ingredientes? O que você transforma com o que você tem disponível? Né? Então, hoje no mercado, todos têm acesso às informações. A Startup Scanner, por exemplo, é uma plataforma aberta, mas o que você faz com essas tecnologias e como você faz? E hoje a Liga ajuda, né, as grandes empresas com várias práticas no mercado. Então, a gente ajuda empresas que querem aprender, né, sobre startups, querem observar as startups. Então, por meio de participação de eventos, por meio de conexão com coworkings, como InovaBra em São Paulo, Cuba em São Paulo, trazendo curadorias e conteúdos de relevância para o mercado. A gente ajuda empresas que já estão mais maduras e que já trabalham com startups, ou seja, já se conectam, já testam ali as tecnologias, co-desenvolvem tecnologias em conjunto, fazem parcerias comerciais e trabalham, inclusive, com novos canais de distribuição. E, por fim, a gente ajuda também na frente de investimento, né? A adquirir startups, a comprar parte das startups, a comprar todo o time de uma startup. Então, a gente ajuda também em todas essas frentes para essas empresas inovarem. Então, a Liga, o nosso core, como eu falei no início, o nosso core é conectar grandes empresas e startups para que juntas possam gerar negócios. Então, ajudar essas empresas a inovarem cada vez mais e as startups a conseguirem grandes empresas como clientes.
Aqui é um slide que eu tenho muito orgulho, enquanto Liga, de apresentar para vocês. São algumas das grandes empresas, das corporações que trabalham em inovação com a Liga. Então, a Liga é agnóstico a setor. A gente tem empresas tanto do setor de alimentos, como Coca-Cola, Heineken, Balduco. A gente tem bancos como BNDES, Banco do Brasil. A gente tem setor de aviação como Gol e Embraer. A gente tem setor automobilístico como Ford, Mercedes-Benz. Então, a gente trabalha aí nos mais diversos setores. Inclusive, a gente trabalha com grandes startups também do mercado, como, por exemplo, a iFood. Gente, como fazer inovação? Como definir a estratégia de inovação de uma empresa? A gente tem, né, hoje 3 pilares para trabalhar. Então, a gente tem o core, a área adjacente e a parte transformacional. E hoje, a maior parte das empresas trabalham somente o core, né, buscando ser mais eficientes e resolver algum desafio, alguma dor que a grande empresa tem. As que já trabalham mais inovação, que já permitem correr mais risco no mercado, já começam, né, a testar novos mercados, a ganhar mais tempo de mercado aí na parte adjacente. E, por fim, a criar novos modelos de negócios ou reinventar e matar o seu negócio core e começar um novo negócio, que é a parte transformacional. Então, são os 3 pilares que a gente trabalha hoje. Creio que vários de vocês já conhecem esse gráfico aqui, hoje enquanto Liga. Bem, o segundo passo, né, para fazer inovação e fazer bem feitas. Comece a interagir com startups. Então, novamente, eu trago a scanner aqui. E como fazer essa interação? Depende do nível de maturidade e o que a empresa busca. Então, se ela vai só observar, se a Liga vai apresentar essas startups, se ela já vai testar as tecnologias dessas startups. Então, essa interação é muito importante, porque são as startups que permitem esse desenvolvimento e trazer novas tecnologias e inovar mais rapidamente dentro das grandes empresas. E criar, né, como terceiro ponto, a sua máquina de experimentação. Então, eu trago, né, quando a gente fala de máquina de experimentação, é realmente testar a tecnologia da startup. E eu trago como exemplo aqui para vocês, né, o caso da Vedacity. A Vedacity é uma grande empresa tradicional, familiar, aí, com faturamento de bilhões também. E a Vedacity tinha como desafio a questão dos vazamentos nas obras que eles construíam. Então, eles colocam, né, colocam, na verdade, nas obras, nos pisos desses edifícios, uma manta para poder evitar qualquer vazamento no andar de baixo desse edifício. O que acontecia é que essas mantas, elas tinham um remendo, elas tinham um ponto de encontro, em que todos esses pontos de encontro, essas costuras, sempre davam um vazamento. Mas como identificar isso? E aí a Vedacity trouxe esse desafio para a gente viu que não tinha nenhuma tecnologia para evitar esses remendos, essas costuras. Só que a gente foi buscar no mercado alguma tecnologia que poderia ser desenvolvida junto com a Vedacity para acabar com esses vazamentos. E não sei se vocês sabem, quando coloca a manta para verificar o vazamento, é algo nem um pouco sustentável, porque para você verificar esse vazamento, você tem que encher todo o piso, toda a laje de água, para ver se vai ter esse vazamento. O que levava 2, 3 dias de água correndo para encher todo um piso de um grande edifício. Ou seja, gastava muita água, se perdia muito tempo. E quando você fala de 30 andares de um edifício, você está gastando aí 3 meses para poder fazer todo esse trabalho. E aí, né, por meio da lógica E, a gente apresentou para a Vedacity e eles desenvolveram essa vassourinha que chama Vedacity Detector, onde encontrava o buraquinho do vazamento ali e emitia uma radiação, ou seja, a pessoa tomava um choque quando tinha o buraquinho. E aí ia, tampava, e isso evitou, né, esses vazamentos, até que utilizar água. E, claro, criou um certificado Vedacity, evitando, né, que a Vedacity certificava, que comprovava ali que não ia ter vazamento no edifício. Junto com a Vedacity, trazendo outros exemplos também, né, a gente ajudou, né, a Vedacity a contratar uma startup para sensoriar escritórios ali para a gestão da Covid, quando a Covid estava em alta. Então, a lógica é, né, que foi o co-desenvolvimento de um produto e um serviço. A gente fez, né, junto com a Vedacity, parceria com a Obra Azul, onde a Vedacity passou a fornecer os seus produtos em marketplace. Ela não fazia isso, então a Obra Azul hoje ajuda a Vedacity nesse sentido. E o mais importante é que, por meio da Liga também, a gente ajudou a Vedacity a adquirir uma startup, né, que é a ConstruCode.
Hoje, por meio da aquisição da ConstruCode, que é uma startup que gera QR Codes na obra e atualiza em tempo constante as plantas das obras, né? Então, quem já visitou um edifício, são várias plantas impressas, e isso é muito difícil, a atualização constante. E por meio da ConstruCode, por meio de um QR Code, eles fazem, né? O time faz a atualização constante nas obras. E aí, por meio dessa aquisição, a Vedacity criou uma spin-off dentro dela, que hoje fornece, né, produtos e soluções para obras para outras grandes empresas. Inclusive, chama TrueTrack, essa área da Vedacity, e ela é independente da Vedacity. Tem um outro CNPJ, uma outra legislação, é completamente diferente da Vedacity. Bem, gente, 5 aprendizados que a gente tem com inovação aberta aqui para poder compartilhar com vocês, e aí a gente partir para perguntas se vocês tiveram. É que não se deve, né, perder tempo buscando o modelo perfeito. Então, não vai encontrar um modelo perfeito, é um ambiente de testes em que você vai errar, você precisa pivotar, precisa fazer novamente, testar novas tecnologias, né? Você precisa melhorar o que chamamos de ease of doing business, que é desburocratizar os processos dentro da grande empresa, que eu falei para vocês, né? Como trazer isso de forma mais rápida, como permitir ter um ambiente de testes em que toda a empresa, os executivos trabalhem essa cultura da inovação e permita, né, que se faça de uma forma diferente que não da contratação de um simples fornecedor. Focar no ROI do portfólio de inovação. Então, focar no ROI, o que a gente quer dizer? Em todos os projetos de inovação, de uma vez, o resultado, quando se fala de inovação aberta, ele é de médio e longo prazos. Então, você não pode focar num projeto específico, você precisa focar em todas as iniciativas e medir os resultados de todas as iniciativas de forma comum. Encontrar boas startups é só o começo, então encontrar boas startups é fácil, mas o que fazer com isso e como fazer da melhor forma possível. E, por fim, engajar os executivos ao máximo. Sem o engajamento dos executivos, sem, né, os executivos comprando a ideia de se fazer inovação aberta, não é possível, não dá certo. Porque é preciso fazer um trabalho interno, um trabalho de cultura e um trabalho onde esses executivos vão ser imprescindíveis para desburocratizar todo o processo e fazer com que a empresa compre a ideia da inovação aberta. Bem, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, e fico aberta aqui a perguntas, questionamentos que vocês têm. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, comentários, feedbacks? Fiquem à vontade. Oi, boa noite, Daniel. Boa Meu nome é noite. Felipe. Hoje, dentro da Liga, você tem esse rastreio por segmento de startup ou é geral? Porque eu vi que você Se eu mostrou tenho o quê? Desculpa por segmento? rastreio. Esse rastreio é Health Tech, é de Tech, é Sim. geral ou é por grupo? Hoje, para vocês terem ideia, 60% do time da Liga, estamos falando de quase 70 pessoas, 60% do time da Liga são Startups Hunters. Ou seja, pessoas que estão olhando todo o tempo para o mercado, capturando novas tecnologias e observando e conversando com startups. Hoje, dentro da própria Startup Scanner, vou te mostrar aqui, a gente tem os mapeamentos por segmento. Então, quando a gente entra aqui na Startup Scanner, por exemplo, eu tenho hoje 19 mapeamentos disponíveis com startups mapeadas em toda a América Latina, não só Brasil. O nosso maior banco de dados é sim Brasil, mas a gente tem, né, mapas, em todos os mapas já startups latino-americanas. Quando eu falo latino-americanas, exceto o Brasil, tá, gente? São países de língua hispânica. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Felipe, 19 mapas publicados. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho 19 mapas publicados e aqui estão os mapas, ó. Eu tenho mapas de Health Tech, Fintech, Retail Tech, Energia, do Estado do Espírito Santo. Então, por exemplo, falando de Fintech, eu tenho 1.100 startups visíveis, públicas,
para o mercado nesse momento, onde qualquer pessoa pode acessar e ter acesso a essa informação. Quando eu entro nesse mapa, essas 1.100 startups, elas estão classificadas em 40 categorias. E só agora, no mês de outubro, entraram 9 novas startups para esse mapa. Então, eu tenho startups fintechs de gestão de reembolso, cupons e cashback, crédito rural, investimento. Então, por exemplo, eu quero entrar aqui e ver startups de investimento. E aí foi o que eu falei para o empreendedor. Se a sua startup está aqui... Espera aí. Deixa eu fazer meu login novamente. Se a sua startup está aqui, a plataforma permite que qualquer empreendedor, qualquer executivo ou investidor possa conectar com a startup. Então, eu venho aqui. Espera aí, gente. Deixa eu entrar novamente no mapa. Então, eu venho. Estou no mapa de fintech. Então, eu quero ver as startups do setor de investimento. Validou meu login. Você não entra na ferramenta sem login. E aí, no que você vem aqui... Espera aí que eu tô... Ele não está permitindo meu login nesse momento. Eu não sei falar por quê. Mas se você... Tá falando? Então, peraí. Deixa eu abrir meu e-mail. Ele vai validar, validação de login. Ah, tá pedindo. Tem razão. Validei meu acesso. E aí, agora sim, eu estou logada. Então, agora ele vai me permitir entrar no mapa, né? Então, para vocês terem ideia, só nesse mês de outubro, 94 startups novas entraram na ferramenta. Aqui, gente, são startups que já têm produto validado e pronto para se conectar ou com o consumidor final, ou com uma empresa, ou com o governo. Então, não são startups em fase early stage, tá? Então, eu venho aqui nas startups de fintechs, como eu queria mostrar. Eu venho nas investimentos, na fase de investimento, e aqui eu vou ter as 55 startups. Com o site, ó, o país, por exemplo, México, Brasil... a gente vem, clica na startup, por exemplo, na Balco, e aqui já vai diretamente no site. Se eu quero falar com a startup, eu posso clicar aqui, essa informação vai para o time da Liga, você manda um e-mail, o time da Liga vai validar essa mensagem, e se for uma mensagem verídica, que faz sentido, a gente faz a conexão ou com o investidor ou com a grande empresa. Então, a gente tem sim, tá, Felipe, mapeado por setor. Sem contar, aqui a gente tem cerca de 5.000, 6.000 startups, sem contar que a gente tem o banco de 32.000 startups, que é de um acesso interno do pessoal da Liga. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Você? Por favor. Obrigada. Dani, essas startups, elas entram por cadastro, tem critérios, como é que é? Tá. São várias formas de entrar. Hoje a Liga, né, como eu falei, a gente tem a maior base de dados de startups e a gente busca capturar startups todo o tempo no mercado. Seja por meio de ferramentas digitais, como a Startup Scanner, a gente tem Startup Doctor, várias outras ferramentas. A Startup Doctor, inclusive, está com o Sebrae Rio Grande do Norte. É uma forma da gente capturar. E o time faz a avaliação, né, a categorização dessa startup, para a gente garantir a qualidade de Liga Ventures. Então, o time olha, vê se a startup está para o setor e tudo. O que a ferramenta permite hoje é que você pode cadastrar a sua startup se ela não estiver aqui. Então, eu tenho, por exemplo, cadastrar nova startup. E aqui eu coloco todas as informações da startup, vai para o time da Startup Scanner, que vai validar as informações, vai verificar. Então, quer dizer que se você preencher, não quer dizer que você vai para aquela categoria, a gente vai verificar as informações e também verificar a maturidade da startup. É uma forma. Mas, por exemplo, eu tenho parceiros falando aqui
do Rio Grande do Norte. Eu tenho o Parque Tecnológico Metrópole Digital, eu tenho o Sebrae Rio Grande do Norte, que todo o tempo, por meio de mim, passam informações de startups que estão no ecossistema deles e que a gente começa a trazer para essa base. Tá? Então, mandar um e-mail, cadastrar aqui na própria ferramenta. Se você participa de um evento da Liga, a gente olha o seu cadastro. Se for startup, a gente leva para o banco de dados. A gente só criou esse banco de dados grande, né, o maior banco de dados da América Latina, por meio dessa prospecção e oxigenação todo o tempo da base. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Obrigada pela pergunta de vocês. Estou super disponível, vou estar no evento aí amanhã também, então se alguém quiser conversar, trocar uma ideia, estou super disponível e obrigada pelo tempo de vocês.